Bem, pessoal, meu nome é Marco Faustino, tá? É, Hoje em dia eu tô atuando bastante com o Slack, né? Eu tô no grupo Boticário, né? E eu tô numa área nova lá no Boticário, e essa área, ela vem justamente da necessidade, né, do trabalho home office, né? Uma vez que todo mundo em casa, como que a gente mantém informação, como que a gente se conecta, né? E principalmente, como que isso se conecta com as premissas do trabalho assíncrono, né? Quer dizer, eu fazer uma solicitação, né? E após eu ter uma resposta disso, né? E o Slack se conecta muito com isso, né? Então, vamos lá. Então, o que que é o Slack? Eu vou colocar um videozinho aqui, uma propagandinha do Slack para falar um pouco melhor, né? Para a gente entender o que que é o Slack. O que é o Slack? Fazemos essa pergunta Conseguem ouvir aí? Tá dando pra ouvir sim, mano. Ah, ótimo. sempre e finalmente encontramos uma resposta. O Slack é um app de mensagens para empresas e muito mais. É a sede virtual da sua empresa, o lugar onde você encontra tudo e todos. O Slack oferece espaços organizados para tudo que faz parte do seu trabalho. Assim, você pode avançar com um projeto mais rápido, compartilhar ideias, definir prazos e tomar decisões. Tudo em um local específico. É a produtividade à sua medida, dando flexibilidade para você trabalhar da melhor forma. E colaborar ao vivo. Ei, olá! Encontrar informações em toda a empresa. Aham! Ou ter um tempo de concentração. É um local para se conectar com todos com quem você trabalha, de dentro e fora da empresa. Para reunir as pessoas certas no ambiente certo, mantendo todos atualizados. Todos mostram o seu potencial máximo em um local para o trabalho em equipe. Esse local é o Slack. Comece hoje mesmo e transforme o seu jeito de trabalhar. Legal. É. Então, quando a gente fala de Slack, né, a gente fala muito de uma ferramenta corporativa, né? E quando a gente trata de ferramenta corporativa, a gente vê muito da necessidade ali de várias pessoas compartilhando informações diferentes, né? Então, por exemplo, dentro do GB a gente decidiu separar as coisas lá por value stream, né? Então, quer dizer, a gente tem a parte de tech, a gente tem o pessoal de operações, a gente tem o pessoal de B2B, né? Então, a gente separa essas categorias por workspace. Então, dentro de cada workspace, eles vão ter canais públicos, canais privados, as pessoas podem trocar mensagem direta e também pode fazer a pesquisa dentro do conteúdo do workspace, né? Essa é a visão normal do Slack. Quando a gente já vai para o Slack de Enterprise Grid, o que que a gente começa a encontrar, né? A gente começa a encontrar os canais ou públicos ou privados que podem estar em múltiplos workspaces, né? Então aí a gente já começa a ter uma quebra do silo da informação, onde a informação pode passar por outras áreas da empresa, outras pessoas podem compartilhar e falar sobre isso, né? A gente também tem esse contexto em mensagem direta, então quer dizer, todo mundo dentro da empresa pode ser achado por ali, né? Independente do workspace onde você está, né? E quando a gente trata tanto das mensagens diretas ou dos canais que são cross workspace ou até mesmo canais que você participa, a gente tem esse contexto de busca completo dentro do Slack, né? Além disso, a gente consegue fazer conexão com parceiros. Então, por exemplo, a empresa parceira ela tem o Slack do lado dela, ok? Então a gente também consegue conectar canais lá dentro conectar os canais dentro do Slack, tá? Além disso, a gente tem uma série de serviços que vai ser muito do que a gente vai falar hoje, né? A gente tem serviço de identidade, DLP, e-discovery, que é por onde você vai buscar as informações do Slack, de forma que? De forma a capturar a base do Slack, né? Então você vai ter tudo que o Slack tem dentro da sua infraestrutura, né? E falando aí do Slack Bot, né? Então, o que que é o Slack Bot, né? O Slackbot, né? A gente consegue executar código e automatizar tarefa de uma forma simples, né? Só que aí a gente começa a entrar no contexto, né? O que que o bot pode fazer? Ele basicamente ele consegue fazer
tudo que um usuário dentro do Slack consegue fazer, né? Então ele tem nome, ele tem perfil, ele pode ter foto, ele existe no diretório de pesquisa. Então, por exemplo, se você pesquisar ele dentro do Slack, você vai encontrar, né? Você pode mencionar o bot, ele pode receber mensagem direta, né? Ele também pode postar mensagem, fazer upload de arquivo, né? E ele pode ser removido ou colocado em canais públicos ou privados, né? Essa vai ser até a forma como a gente consegue dizer se o bot tem acesso a determinadas informações ou não. Então, como que a gente fala de aplicativo dentro do Slack, né? A gente tem um glossário ali de termos que é sempre bom a gente entender para a gente saber o que que a gente está fazendo ali naquele momento, né? Então ele fala ali, os aplicativos do Slack podem usar recursos interativos para alcançar muito mais do que apenas uma comunicação direcional. Então, quer dizer, eu consigo interagir com os aplicativos do Slack, além de uma forma de, olha, eu te mando uma mensagem, olá, meu bot, execute tal tarefa, ok? Eu recebo uma resposta, né? Então, existem formas dentro do Slack da gente melhorar essa interface de usuário, né? Então, a gente separa ali dois glossários, o entry points e as surfaces, né? Então, dentro de um entry point, você consegue dar ao usuário o poder de invocar diretamente os fluxos de trabalho do seu aplicativo, fornecendo pontos de entrada. Um conjunto de recursos e componentes opcionais do aplicativo que são prontos pontos de início para interações. Então, por exemplo, o que seria um entry point, né? A gente colocar, a partir do momento que o usuário menciona o nosso bot, a gente retorna uma mensagem para ele que contém um botão, né? Esse botão vai me encaminhar para uma ação dentro do meu aplicativo. Isso é um ponto de entrada, né? Além disso, a gente tem as surfaces, superfícies, né? Que são espaços acolhedores para as pessoas usarem o seu app do Slack, né? Torná-lo mais disponível uma variedade de superfícies disponíveis. Uma superfície é qualquer lugar em que um aplicativo possa se expressar por meio de comunicação ou interação. Então, quando a gente fala da Surface, o que que a gente está falando ali? Do tipo de apresentação que a gente vai fazer do nosso aplicativo. Então, dentro do Slack, a gente pode prover uma modal, né? Então, a partir do momento que a pessoa chamou o nosso aplicativo ou mandou um comando para o nosso aplicativo, a gente pode retornar uma modal. A gente pode retornar uma mensagem com um texto rico, né? Com botões, com campos, né? A gente pode ter a tela de configuração do aplicativo, que é chamada de Home App, né? Então, vamos dar mais uma olhadinha nesses entry points, né? Então, a gente tem aqui a Home Tab. Ela é uma guia é uma interface persistente, porém dinâmica, para aplicativos que resistem na App Home. Apresenta cada um de seus usuários uma página inicial exclusiva para eles, sempre encontrada exatamente no mesmo lugar. Uma vez habilitada, a guia Home é um espaço sempre presente, mantendo seu conteúdo e estado até o aplicativo opte por utilizá-lo. É meio difícil de entender isso aqui, então, portanto, eu vou mostrar, né? Então, aqui a gente tem o Slack, tá? Esse é um espaço de trabalho lá do Grupo Boticário que a gente utiliza para desenvolver aplicativos, né? A gente chama ele de sandbox. Então, nossos apps vão aparecer aqui na esquerda. Eu vou adicionar um app comum para a gente ver aqui a guia da Home Tab, né? Esse aqui não tem a Home Tab. Vamos ver outro. Aqui, ó. Também não temos uma Home Tab nesse cara. Ah, que legal. Então, quando ele fala de Home Tab, o que que é? Essa página inicial do aplicativo, tá? Toda vez que alguém, né, por exemplo, aqui no caso o usuário Slack Test, toda vez que alguém clica na home do seu aplicativo, o que que o Slack faz? Ele chama um endpoint HTTP que vai estar no teu servidor falando, olha, sua Home Tab foi acionada, que tipo de conteúdo você quer retornar para o usuário, né? E aí você vai compor a resposta dessa chamada e ela vai retornar aqui na tela. Então, sempre quando o usuário clicar, você vai conseguir responder ou uma interface fixa ou uma interface baseada em alguma informação que está decorrendo ali naquele momento, seja um horário,
seja o próprio usuário, né? Vamos supor que é um app de notificação, né? Então, quando ele clicar aqui nessa home, você vai receber lá no teu aplicativo, né, uma chamada HTTP, onde ele vai falar, olha, o Slack Test solicitou a abertura da sua página inicial, tá? Voltando. A gente também tem modais, né? Então, os modais fornecem espaços focados ideais para solicitar coleta de dados de usuário ou exibir temporariamente informações dinâmicas e interativas. Para os usuários, os modais são proeminentes e abrangentes, ocupando o centro do palco no Slack, à frente de qualquer outro elemento de interface. Os modais são, consequentemente, de curta duração e invocados apenas quando uma tarefa específica deve ser concluída. Aqui tem um ponto muito importante quando a gente fala de modais, né? Que ele fala aqui, ó, que ele tem que ser uma interface rápida, né? O que acontece, né? Quando a gente aqui, vamos supor que a gente clique nesse botão, clica Create Your Account e ele retorna uma modal, né? Que é justamente o que o Slack faz. O modal, ele é um ponto bom para justamente onde você colocar informações, você preencher um formulário, você dá uma resposta para o teu usuário, onde essa resposta vai subir na frente da tela do Slack, né? Então ela vai ficar por cima de qualquer outra informação, né? Só que aqui a gente tem um ponto. Vamos supor que a gente está fazendo aqui uma tela onde o usuário vai enviar essas informações, a gente vai mandar essas informações para uma API e depois a gente vai resolveu dar o retorno para o usuário numa outra modal, né? Falando o que aconteceu. O Slack, ele tem uma limitação, não, né? Ele tem uma segurança onde? Quando a gente depende de um retorno, né? Então, por exemplo, aqui no botão de enviar, eu tenho um cancelar e eu tenho um submit, né? O submit, ele espera uma resposta, se deu sucesso ou se deu erro. Quando o usuário ele clica no submit, o Slack necessita dessa resposta em até 3 segundos, né? Então, por exemplo, se eu cliquei no meu formulário enviar, eu tenho que fazer todas as operações necessárias em até 3 segundos. Pode parecer que 3 segundos, nossa, Marco, 3 segundos é muita coisa. Sim, é muita coisa, mas quando a gente vai para o Slack, que está mais num contexto de integração de ferramentas, esses 3 segundos começam a não necessariamente ser suficiente, né? Por exemplo, quer fazer uma integração com o Gira, você quer criar um projeto. O Gira demora um pouco mais para responder, né? Então pode ser que você vai executar 2, 3 operações de REST lá chamando essas APIs e não vai dar o tempo. E o Slack não vai conseguir tratar isso. Ele vai te dar uma mensagem ali em cima, houve um erro, tente novamente, tá? Então ele espera que você responda o que ele chama de EC para ele em até 3 segundos, tá? A gente vai ver mais sobre isso. Mensagens. As mensagens são publicadas pelo aplicativo, são espaços dinâmicos, mais transitórios. Eles permitem que os usuários concluam os fluxos de trabalho entre suas conversas do Slack. Algo invoca ou provoca o aplicativo e o aplicativo responde com uma mensagem. Outras ações podem fluir dessa mensagem, formando uma interface de conversação de complexidade potencial ilimitada. Aqui é importante, quando a gente trata de mensagem, a gente já começa a ter menos barreiras de limitação, mas a gente começa a ter mais complexidade técnica, tá? Porque, primeiro, a gente precisa controlar quem falou o que e quando falou o que, para a gente saber o que realmente a gente vai responder, né? Só que, uma vez postada a mensagem do Slack, ela vai estar lá, ela vai estar presente. Então, você consegue tratar ela de formas infindas, como também, por exemplo, uma das soluções quando a gente tem um envio de modal que pode demorar mais que os 3 segundos, é a gente fazer o envio da modal e a resposta do processo por mensagem de forma assíncrona. Então, quer dizer, a pessoa vai fazer a requisição, a gente joga isso no processamento e quando esse processamento terminar, a gente responde por mensagem, tá? Além disso, a gente tem atalhos, né? Então a gente pode criar vários tipos de atalho para acionar funções do nosso aplicativo. Então a gente tem os atalhos globais, né? Eles estão disponíveis para o usuário por meio de atalhos no compositor ao usar a pesquisa do Slack, tá? Então quando a gente vier aqui, né? A gente tá aqui, por exemplo, Service Now, ele pode ter aqui, ó, Begin Catalog Request, Create Incident.
de share a record, né? Então, isso daqui são atalhos globais, onde eu posso, ó, aqui até abrir uma modal, onde eu posso executar funções no ServiceNow, tá? Isso vai estar disponível em qualquer área do Slack, tá? Então, aqui, por exemplo, quando eu clicar nessa informação, o máximo que o Slack vai me mandar é a informação do usuário quando essa requisição for feita, né? Eu não vou saber qual canal isso se refere. E a gente também tem os shortcuts de mensagem, né? Os atalhos de mensagem são mostrados aos usuários nos menus de contexto das mensagens do Slack, né? Então, por exemplo, aqui, vamos vir aqui no Random. É uma mensagem aqui, ó. Nesse canto a gente tem mais ações. Então, por exemplo, ó, eu consigo criar um incidente no ServiceNow baseado nessa mensagem, né? Isso aqui é muito interessante. Às vezes você está criando algum tipo de funcionalidade aonde você quer criar incidentes, né? Como está aqui. Então, você consegue pegar o texto aqui da mensagem já do usuário e já aproveitar essa informação, né? De alguma forma. Além disso, a gente tem os slash commands, né? Que são a maior parte da interação que a gente vê, ela vem por slash commands, né? Onde você vai estar falando isso num canal e você pode ali mandar um complemento de mensagem, por exemplo, né? Então ele manda ali helpdesk print show me pc, né? Os comandos de barra permitem que os usuários invoquem seu aplicativo digitando uma string na caixa do compositor de mensagens. Usando slash command enviado fará com que uma carga útil de dados seja enviada do Slack para o aplicativo associado. O aplicativo pode responder da maneira que quiser usando o contexto fornecido para essa carga. Então, por exemplo, eu posso simplesmente mandar ali /helpdesk, ok? E o /helpdesk pode me responder com uma mensagem, com uma surface completa. Ele pode abrir uma modal, tá? Ele pode enviar uma mensagem para um usuário terceiro. Então, o slash command, ele vai ser a forma mais aberta ali de você receber uma interação do teu usuário e conseguir responder ele de formas diversas, tá? Né? Então, nos entry points e app surfaces, você consegue implementar uma variedade de componentes interativos, né, personalizáveis na superfície dos seus aplicativos. Então, botão, menu de seleção, seletor de data e outros, né? Tudo pronto para servir como gatilho para fluxos de trabalho interativos complexos. Então, ok, o que ele fala é que todos esses componentes, por exemplo, eu tenho um select de data, você consegue associar uma action quando a pessoa selecionar aquela data. Eu consigo acionar uma action quando a pessoa selecionar, né? A gente vai ver mais sobre isso no aplicativo exemplo. Legal. A gente até falou ali um pouco ali no app home, né? Mas é importante salientar aqui que o Slack ele trabalha sobre evento, né? Então, muita gente já viu aí, né? Quando a gente faz a gente cria um aplicativo, ok? E ele trabalha por webhook, né? Então, o que quer dizer? Quando houver uma ação no aplicativo pai, esse aplicativo pai vai ter um fluxo onde ele vai acionar uma chamada para um determinado HTTP, tá ok? O Slack, ele trabalha dessa forma, né? Então, quer dizer, o aplicativo que a gente cria nada mais é que vários ou um endpoint, tá? Que consegue trabalhar com esses eventos do Slack, mas vários endpoints aonde eu vou apontar e o Slack vai chegar ali, tá? Então, na hora que o app home for aberto, o Slack vai acionar um HTTP, tá? Na hora que o app for mencionado, o Slack vai acionar um HTTP. Na hora que o aplicativo entrar no canal, o Slack vai acionar um HTTP, tá bom? E a gente consegue registrar esses eventos lá na hora que a gente cria o nosso aplicativo, tá? Cria ou edita, né? Como eu estava falando, é importante salientar assim que o Slack ele possui uma Web API, tá? Que vai ser a forma onde você ativamente vai chegar no Slack e vai executar alguma informação. Então, por exemplo, ok, eu recebi aqui o request de uma modal que o usuário abriu. Eu sei o usuário que eu abri. Só que, por exemplo, eu estou criando uma funcionalidade onde eu quero consultar usuários do Slack por e-mail ou por algum motivo. Então, ele vai me mandar um campo onde vai vir um e-mail da pessoa e eu preciso consultar o ID dela no Slack. Então, como eu faço isso? O Slack me prove uma Web API, né?
bem composta com uma série de métodos onde eu consigo executar todas essas funções. Todas as funções ativas que eu faço no Slack também são via Web API, ok? Então, quando eu abro uma modal, o que eu faço? Eu aciono um endpoint lá dentro do Slack, tá? Então, a API do Slack é uma interface para consultar informações e realizar alterações no workspace do Slack. Use-o rapidamente para consultas ad hoc ou como uma parte de uma tapeçaria mais complexa de recursos de plataforma de um aplicativo do Slack, tá? Então, quando a gente fala desses métodos, eu coloquei alguns aqui. Se vocês entrarem lá em api.slack.com/methods, vocês vão ver o cardápio completo, tá? Então, a gente consegue, por exemplo, pegar as informações de um workspace, né? Então, por exemplo, o usuário acessou, eu recebi o Team ID e eu quero descobrir qual o nome desse workspace, para dar uma mensagem de bem-vindo específica, né? Então, eu faço um Team Profile Get. Eu consigo pegar as conversas de um usuário em determinado canal, eu consigo listar usuários, eu consigo buscar usuários por e-mail, né? Você está ativo, definir a foto, pegar informações do profile, postar a mensagem, criar um canal, ver o que aconteceu nesse canal, né? Pegar o histórico das mensagens do canal, pegar a info do canal, convidar pessoas, saber quem são os membros e adicionar reações, criar novas reações. Então, por exemplo, eu quero criar reações personalizadas que venham do meu aplicativo, então eu consigo fazer com Reaction Ads. E aí, quando a gente fala de tudo isso entre points, surfaces, tá, Marco, mas como que eu crio um campo para fazer um select box? Sendo que o Slack ele é uma multiplataforma, então a gente vai encontrar Slack em aplicativo instalado para Mac, em aplicativo de Windows, em aplicativo de Linux. A gente tem versão web, a gente tem versão mobile. Então, como que eu crio uma interface que vai ser capaz de chegar em tudo isso e sem ter que lidar com essa problemática? Porque eu acho que a gente sabe, né? É uma problemática a gente trabalhar com essas multiplataformas, né? Então, o Slack, ele fornece o BlockKit API, tá? O BlockKit API, não, o BlockKit, né? O BlockKit, ele é uma estrutura, né? Ele é basicamente um JSON, onde eu consigo estruturar informações para serem exibidas como campos, tá bom? Seja campos, seja um select, tá bom? Então, ele tem não é uma linguagem, mas ele tem uma estrutura própria onde eu consigo criar, por exemplo, um select, como eu crio um action, como eu crio um radio button, né? Como eu crio um radio button com texto na frente, tá? A gente vai ver mais sobre isso porque o Slack ele também fornece uma ferramentinha para a gente criar esse BlockKit de maneira visual, conseguir ver o que a gente está fazendo e ele forneceu o JSON para a gente trabalhar depois, tá? Vocês podem ver mais sobre isso em app.slack.com/blockkitbuilder, tá? E quando a gente fala de buildar aplicativos dentro do Enterprise Grid, a gente está falando de aplicativos Single Workspace e aplicativos Organization-Wide, tá? Os aplicativos Organization-Wide, eles vão estar disponíveis em todos os workspaces. Então, quer dizer, qualquer pessoa em qualquer workspace da organização vai ter acesso. E aqui vem o cara que a gente vai usar para trabalhar, que é o SDK do Slack, né? É um projeto aberto do Slack que chama Bolt, tá? Ele também tem para Python, ele também tem para Java, né? Então ele faz essa interface da Web API que a gente precisaria criar, e não só isso, o entendimento dos métodos do Slack, enfim, como a gente consegue fazer também conexões por socket. Então ele já encapsula tudo isso, tá? A gente consegue assinar alguns eventos, uma vez que a gente cria o app, a gente cria lá o nosso app e ele vai disponibilizar alguns métodos onde a gente consegue assinar e vai receber o callback ali do Slack nesse cara, né? Então, como eu disse, eventos, mensagens, ações, atalhos, comandos, as views, que são as modais, e options, quando a gente quer tratar alguns campos, quando a pessoa digita, né? E a gente tem a resposta, né? Esse payload que a gente recebe no nosso callback,
ele tem algumas informações ali dentro que vão ser muito úteis na hora da gente confeccionar um app, né? Então, quando essa mensagem chega, né? Por exemplo, alguém abriu a home, a gente pode receber algumas dessas informações. A gente recebe o body, o contexto, a gente pode responder o método de, a gente pode receber o método de responde, que é uma forma de eu responder para a pessoa. A gente sempre recebe o client, então esse client ele já encapsula os métodos da Web API. A gente sempre recebe o método de ACK. Esse método aqui é o responsável por dizer, Slack, eu terminei essa requisição, dá a resposta para o usuário, tá? E em alguns casos a gente recebe o método de say, onde a gente pode responder essa mensagem aberta num canal, tá? A gente criar o bot, a gente vai lá em Slack, api.slack.com/apps, tá? Então, vamos lá. A gente vai criar o bot aqui, criar rapidinho. A gente vai colocar esses quatro escopos aqui, tá? E depois a gente vai aprovar esse bot. Vamos lá. Eu criar o bot aqui, eu posso... Olha aqui que eu já separei aqui, ó. Apps. Tá? Criar um novo app. From scratch. Tá? Selecionar o workspace. Criar o app. Vou vir aqui direto em permissões. Como o nosso aplicativo não vai ter a implementação do offer, é necessário a gente implementar aqui ao menos o redirect URL, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, https://localhost. Opa. Save URLs. E aí a gente pode adicionar os escopos que esse bot vai ser autorizado a utilizar, ou o usuário que está associado a esse bot. No caso, a gente vai colocar aqui, ó, preparations, chat, write, qual mais aqui? IM history. Ok. Beleza. Agora, o que a gente tem que fazer? Se nós formos o administrador de Slack, a gente instala direto. Nesse caso, eu estou com uma conta aqui que não é administradora, eu vou requerer a instalação. Vai pedir uma informação aqui. E ela chega para o administrador que pode aprovar aqui teu cara, tá? A partir disso, você já tem o install app disponível. Só que antes disso, o que a gente vai fazer? A gente já vai levantar o nosso aplicativo, tá bom? Então vamos lá. Já abri o code aqui. Vai dar um npm init aqui. Legal. Beleza. Primeira coisa aqui que a gente já pode fazer é criar o arquivo index, né? Pessoal, aqui eu vou colocar uma estrutura bem básica do aplicativo, tá bom? Mas, na realidade eu vou descrever tudo na index, né? É claro que, assim, vocês vão ver, podem ser aplicadas outras arquiteturas, né? Melhorado, enfim, né? Eu vou mais mostrar a nossa interação aqui, como interagir com o bot ali via Bolt. npm Slack /Bolt. Legal. Eu também vou fazer o seguinte, eu vou instalar o .env aqui, porque eu quero passar as minhas configurações de chave por arquivo env, né? Então a gente vai utilizar ele para ele fazer a integração entre o nosso process env e o arquivo env. Não estou instalando como dev nem nada, tá? Vamos lá.
Legal. Ponto .env. Ok. Aqui, pessoal, a gente vai precisar de duas coisinhas, tá? A gente vai precisar do Slack Bot Token. Eu costumo dar esse nome, tá? Fica a gosto do freguês. E a gente também vai precisar escrever o Slack App Token. Por que App Token? Eu falei aqui muito de request, API e tal, mas o Slack também fornece uma maneira de a gente falar com socket, tá? Por que que a gente não vai falar com a API? Porque se a gente falar como API com o Slack, a gente precisa disponibilizar esse endereço na internet para o Slack acessar. E em desenvolvimento isso começa a se tornar meio impraticável, né? E com o socket a gente consegue vir aqui em Off Permissions. Opa, desculpa. Socket Mode, desculpe. Criar aqui o Socket Mode. Opa. Perifa Dev. Já vai gerar o nosso token, tá? Gerou esse token, eu copio ele aqui. Ok. Olha lá aí, pessoal. Já jogo ele aqui. E aí, agora eu só preciso do bot token. O bot token, ele fica aqui, ó, no Basic Information. Não. Off Permission. Ah, desculpa, pessoal. Tô fazendo a instalação dele primeiro. Legal. Peguei o meu token. Legal, tô com os dois tokens que eu preciso, tá bom? Agora, o que que eu preciso fazer aqui? A gente precisa vir aqui, ó, em Event Subscription e vamos falar quais eventos eu quero ouvir lá do Slack, né? Então, vou vir aqui e vou falar que eu quero ouvir quando eu for mencionado, tá bom? Legal. Temos tudo configurado aqui, a gente pode começar a escrever o app, né? Então, vamos lá, eu já vou pegar aqui um trechinho de código, nosso tempo é curto. Eu já vou colocar aqui o primeiro trechinho de código que a gente vai precisar explicar para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente captura lá, faz o require do Slackbot do app, né? Da classe de app. Também a gente fez aqui o ponto .config do .env. Esse ponto .config é o cara que vai pegar as informações do env e colocar aqui neste cara aqui, ó, process.env slack bot token e process.env slack app token, tá bom? E a gente também colocou o socket mode true, tá? Isso quer dizer que ele vai conversar para o modo socket. Vamos ver se isso aqui funciona ou se faltou alguma coisa. Index. Certinho, né? Faltou iniciar o aplicativo. Inicialização. Legal, né? Então aqui ele faz um encapsulamento assíncrono para fazer o app start, tá? Também pode fazer com promise, tá, pessoal? Pode fazer aqui app.start.then, ok? Sem nenhum problema. Agora sim. Legal, o aplicativo está iniciado, tá bom? Com o aplicativo iniciado, o que que a gente falou ali para o Slack? A gente quer receber a menção, tá bom? Só que vamos, assim, fazer nosso ambiente de desenvolvimento primeiro aqui no Slack, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos criar um canal. Vou adicionar o meu bot neste canal.
Já está aqui. Beleza, adicionei o bot nesse canal. O que que eu quero? O que que acontece? Eu quero que... Opa. Quando eu faça isso daqui, eu recebo um apontamento em algum lugar aqui, né? Para minha aplicação tomar alguma ação, tá bom? O que que a gente vai fazer? A gente vai assinar, né? O app mention, tá bom? Olha aqui. Vim aqui, ó. Vou colocar esse quadro para baixo após a inicialização. app.event. Então, qual evento eu estou querendo ouvir do Slack? O mention, tá? Então, aqui, ó. O método assíncrono, né? E aqui ele já tem alguns daqueles payloads, né? Que vem dentro do objeto de payload, algumas propriedades. Vem o event, o client, o say, e você pode até implementar um logger aqui. Esse logger a gente pode tirar que a gente não vai usar agora. Então, teste aqui, console.log fui mencionado. Legal. Esse segue. Opa. Ele faculte. Olha lá. Já bateu aqui, entendeu? Vê, pessoal, a configuração para você chegar no aplicativo aqui para o Slack, bater nele é bem simples, né? A gente falou e foi 5 minutos configurando, tá bom? Aí o que que eu queria mostrar para vocês agora? Agora eu quero responder para esse usuário aqui uma mensagem um pouquinho diferente, tá? Então, como que a gente faz para compor essa mensagem de forma a gente conseguir atingir um visual mais legal, né? Vamos lá naquele aplicativo que eu falei para vocês, o Slack, o app Slack Block Kit Builder, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho um monte de seção, ó, eu posso editar, tá bom? Então, o que eu posso vir aqui, ó? Eu posso vir aqui, alterar esse texto. Aqui, é nóis, Queiroz. Vamos deixar o macarrãozinho mesmo. Apagar esses botãozinhos. Ok, olha, já me gerou esse blocos aqui, tá vendo? Ó? Olha só a facilidade, tá? Posso copiar esse trecho inteiro. Voltar aqui no meu code. Fazer o seguinte. Fazer await say. Lembra que eu falei que tinha alguns métodos que podia responder? Say. Ele vai esperar um objeto aqui, né? Vocês podem ver que ele já vem aqui até o IntelliSense de blocks. Mas eu já vou colar aqui, ó. Meu blocks, tá bom? Vamos salvar esse código, parar, rodar de novo. Aqui no Slack, fazer um arroba proof Olha lá. É nóis, Queiroz. Macarrão para você. Legal. Isso daqui, ó, é importante dizer que tem alguns trechinhos que é importante a gente ver aqui, ó. Tá vendo aqui que ele fala que o tipo dessa section é Markdown? Então quer dizer que a gente pode usar negrito, tá? A gente pode marcar pessoas. Eu tenho aqui um trecho onde a gente vai trocar esse blocos aí, colocar uma coisa mais bonitinha. Então, tá, nesse blocos, ó, vocês vão que eu faço uma concatenação. Olá, event user. Dentro desse event user ele vai vir um ID, mas veja que eu faço uma anotação no Slack, tá? Que é um markdown onde eu coloco aqui menor, arroba, maior, wave, mando aqui, né? Também um tchauzinho, lulinha, seja bem-vindo ao Slack Desenvolvedores. Tá, vamos fechar aqui, rodar de novo, arroba code. Ó, já estou marcado aqui, ó. Olá, Slack, seja bem-vindo ao Slack para desenvolvedores. Tá? Então, vê, a gente consegue tratar muita coisa aqui dentro, né? Fazer as coisas de muitas formas diferentes, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos fazer, então, um comandinho aqui, caras. Desculpa, pessoas. Pelo amor de Deus. Que gafe.
Vamos criar um comando. Vamos mandar uma enquete para os nossos usuários, tá? Aqui. Responda sua enquete, tá bom? A coisa é sempre criar o comando no Slack, tá? Independente do que eu vou fazer. Ok? Eu posso vir aqui agora e também assinar um app command. Console.log comando acionado. Legal. E aqui, ó, barra enquete. Desculpa, não parei o código. Comando acionado. Agora percebam que o Slack retornou um erro aqui, ó. Porque como eu disse, o Slack ele espera uma resposta que alguma coisa aconteça, seja positiva ou negativa. Seja simplesmente falar para ele que, ó, eu recebi e terminei esse comando, tá bom? Então o que a gente precisa fazer aqui, ó, assinar um await em aqui. Volta. Enquete. Já não deu problema. Comando acionado e sem problema, tá? Porque eu fiz o ACK. Então vamos lá. Lembra que a gente falou de view? Vou fazer o seguinte. Quando ele acionar esse cara, a gente vai abrir uma view. Então olha só. A gente vai fazer um awaiting client views open, que nada mais é uma, isso aqui está encapsulado, nada mais é uma chamada em view open lá da Slack API, tá bom? Tem alguns parâmetros aqui que eu vou passar pontualmente para a gente entender. Trigger ID. O que acontece? O Slack é muito preciosista nessa questão de tempos de resposta, tá bom? Então, o que ele faz? Para ele referenciar essa modal, ele vai sempre referenciar ela pelo Trigger ID, tá? Que foi um ID que ele gerou no momento em que foi chamada esse enquete, tá bom? Vai ser com esse cara que ele vai saber a qual resposta ele tem que dar para qual trigger que ocorreu, né? Então, quer dizer, alguém chamou enquete, várias pessoas chamaram enquete. Para quem que eu tenho que responder, né? Vai ser por esse trigger ID. Por quê? Porque é resposta de API. Então, uma vez que ele te respondeu, ele não sabe mais o que, que aconteceu, o que, que você vai fazer com aquilo, né? A gente vai criar o nosso... Vamos fazer o seguinte, trazer uma funçãozinha aqui que já contém blocos do que a gente vai querer exibir, tá bom? Ó, já tem aqui um header, tá? Vamos vir aqui nesse bloco e vamos montar o nosso objetozinho de view. Né? O objetozinho de view, a propriedade de view que vai no view open é justamente o que contém a especificação da sua modal, do seu home, né? Porque aqui também pode ser outros métodos, né? Você pode estar respondendo para abrir o app home, né? Então aqui, ó, callback ID, view artista, então quer dizer, toda vez que eu tiver um callback dessa view, eu posso identificar ela pelo nome de view artista, tá bom? Ela vai ser do tipo modal, o título dela e se ela tem um botão de close. E ela tem um botão de close, tá bom? Vamos salvar isso aqui. Esse enquete blocks são os blocos a composição da janelinha que a gente quer abrir, né? Então, por exemplo, ó, eu vou colocar um header que vai ser a pesquisa de gostos musicais, qual artista mais te agrada. Então, a gente vai ter aqui dentro desse qual artista mais te agrada, a gente tem um acessório que vão ser radio buttons,
com essas opções aqui, ó, Racionais MCs, um texto, o valor é uma URL, a gente tem aqui outro Tupac, um texto, o valor é uma URL, Django, o texto, o valor é uma URL, Goria Groove, um texto, o valor é uma URL, tá bom? E a gente tem esse Action ID, Void Action Artista. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Salvar aqui, para esse código rodar novamente. Tá? Dar o barra enquete. Aqui, que legal. Qual desses artistas mais te agrada? Ah, Tupac, Djonga, Gloria Groove. Vejam que, quando eu seleciono, ó, ele tá tentando executar alguma ação e está dando alguma falha aqui. Porque, como eu disse, quando a gente... O Slack ele é capaz de responder por action. Então, quando a gente trata esses tipos de controle, ele sempre vai esperar alguma ação relacionada à seleção desse cara, tá? Então, como que a gente pode resolver esse problema? Tá vendo que eu coloquei aqui como void? Tá? O que eu posso fazer é uma assinatura em app-action. Ele aqui embaixo. Assinatura em app.action, então quer dizer, vai receber ação. Só que eu vou usar um regesp. Então eu vou falar que qualquer um que começar com void, você faz esse, você responde ao check, né? Que basicamente, olha, não faz nada, Slack, eu não vou fazer nada com isso, tá? Aqui a gente também consegue. Agora eu clico, ó, você vê que o Slack chama, mas não faz nada. Percebo que ainda o barra enquete está dando dispatch failed, porque a gente não está acionando o EC corretamente, tá? Legal. Cara, agora o próximo passo seria o seguinte, como que a gente pode trabalhar melhor com essas actions? Então, por exemplo, quando ele mandar aqui o barra enquete, eu quero que essa seleção faça uma alteração nessa própria modal, né? Então, a gente vai ver dois aspectos. Como eu consigo fazer o update dessa modal, né? Em tempo de execução, ok? E como eu consigo incluir mais informações nela, tá? Para isso, a gente vai usar um parâmetro update. Além do que? Além de fazer uma assinatura dessa action, tá? Então, em vez de a gente usar o void, a gente pode colocar aqui, ó, simplesmente action artista, tá? E fazer a assinatura dela aqui, ó. Importante dizer, pessoal, que se a gente manter o void lá, ó, mesmo mantendo o void, o que ele vai entender, né? Que a gente tem uma regra mais generalista e uma regra especialista aqui. Ele sempre vai prevalecer essa, tá bom? Então, se eu manter aqui o void, ó, e fizer uma outra regra, né, mais especialista que a primeira, ele vai manter essa daqui como a principal, tá bom? Então, o que que eu estou falando? Eu quero pegar o valor que vem aqui no enquete, tá? No que está selecionado e colocar, exibir para a pessoa. Para isso, eu preciso entender um pouco da estrutura do meu blocks lá, tá? Então, quer dizer, onde que estão os campos que eu estou querendo pegar? Então, o campo que eu quero pegar, se eu for ver aqui, ó, ele tem block ID, né? Então, ele tem a seção do header, ele tem essa seção. Nessa seção onde está a informação, o campo que eu quero pegar a informação, eu coloquei o block ID como artista. Legal. Além disso, vamos ver aqui o que a gente tem mais. A gente tem também o Action ID. Qual é o Action ID? VOD Action Artista. O Action ID ele já é o primeiro ID relacionado aqui já ao meu campo de radio, né? Ao último nível, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro desse cara, eu vou pegar dentro do meu body, né, desse objeto de body, que é o retorno que o Slack dá quando eu clico, quando eu faço o disparo da ação, eu vou ter aqui dentro de body, dentro da view, eu tenho um objeto de estado que é retornado. Dentro desse estado eu tenho o valor. Lá eu tenho o meu primeiro bloco, que é o artista, né, o ID da section. E dentro dessa section, né, como eu usei aqui um caractere diferente, a gente não consegue referenciar ele por variável, dentro, como propriedade, dentro dele eu tenho essa propriedade Voction Action Artista, e nela eu tenho o Selected Option, tá? Ah, que legal.
bloco enquetes. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele resto de view que eu já tinha, vou fazer o spread dele aqui, né? E vou começar a incluir as outras informações que eu quero. Bom. Ó. Então, eu coloquei mais um divisor embaixo daquele bloco. Eu coloquei também mais um markdown com a descrição do texto e o texto do texto, né? Que a gente vê aqui o texto do texto. Texto. Texto nada mais é que o nome do artista. Tá? E aí agora o que que a gente vai fazer? Vai solicitar o update dessa view. Como a gente faz o update dessa view? A gente tem tanto o view ID que a gente recebe no body, quanto o hash único dessa view, tá bom? E quando a gente faz o update, é importante a gente repassar as informações, porque o Slack ele faz o update a partir daqui, do view ID e do hash. Então ele vai mudar a view, vai mudar o callback ID, ele pode mudar o título. Como podem ver aqui, agora incluiu o botão de submit. Tá? Vamos rodar novamente. Cancelar. Então, barra enquete. Olha só. Quando eu mando Tupac, ó. Agora ele manda aqui o texto que está lá em cima e coloca a fotinho que está no valor value, tá? Aqui, ó. Cada artista que eu seleciono, ele vem, troca aqui, ó. Você vê que é bem tranquila a transição, né? Legal. Vamos continuar nosso código. Mas ainda, ele continua lá com... faltando um eq aqui, ó. Quando a gente retorna a enquete, a gente precisa dizer para o Slack. Agora, o último passo é o seguinte: receber a informação que está vindo nessa view, né? Como que a gente faz isso? Tá? Aí sim a gente vai assinar o app.view, tá bom? O app.view é importante dizer. Para a gente abrir uma view, a gente aciona por endpoint, por request, tá bom? Então a gente vai usar o client sempre, né? Só que quando a gente recebe a view, aí sim a gente assina dentro do nosso app o view. Passando o quê? O nosso ID da view aqui, né? O callback ID da view, tá? Então, olha só, né? Aqui eu alimentei a variável selected option, qual a opção que a pessoa escolheu. Olha só que legal, eu vou fazer um post message. Eu quero fazer o post message para um canal falando: ei, o tal usuário respondeu que gosta de tal artista, tá bom? E além disso, eu quero fazer um update na modal da pessoa, tá? De quem respondeu, dizendo: ei, você, sua resposta foi registrada. Para isso, eu também vou usar o update. Só que olha só a pegadinha aqui. A pegadinha não, a forma mais fácil de fazer, né? Como a gente já está no callback da view, né? No retorno da view, ele sabe que aquilo foi o submit daquela view. Agora a gente consegue fazer o update da view pelo método eq. Então, dentro do método eq, eu digo que o retorno, né, o response action vai ser um update nessa view dessa forma, tá bom? Aqui a gente vai alterar o nome do canal, o ID do canal. Como eu pego um ID de canal aqui, ó? Então, eu venho aqui no detalhe do canal, ID do canal, copio, tá bom? Joguei aqui, tá bom? Então, vamos lá. ppview, view artista, vai fazer o eq do update. Vamos parar e iniciar de novo. Legal. Barra enquete. Enviei. Cara, eu gosto de Racionais. Enviar. Olha lá. Ó. Enquete musical. Tive a resposta da enquete. Ei, Slack Test. Sua resposta foi registrada. Fechei. E aqui ele também registrou para todo mundo que está nesse canal visualizar. Ei, o Slack Test respondeu que gosta de Racionais MCs. Bem, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar. Tá? Bem rapidinho mesmo.
até deixar aqui um pouquinho dos links aqui com as fontes, né? Tudo isso daqui que eu falei, basicamente está aqui disponível nos manuais do Slack, nos manuais do BlockKit. Só fiz de uma forma um pouquinho diferente aqui na enquete, nos detalhes, tá bom? E fico à disposição aí para perguntas. Show, mano.